Sejam bem-vindos a mais um programa Análise Tática, a versão é compacta, estamos em clima de Copa Sul-Americana, fase de quartas de final, duelo de times brasileiros e que times, grandes equipes do cenário nacional. Corinthians e Fluminense nesta quinta-feira, 9h30 da noite, na Arena em Itaquera, abrem este confronto. Para analisar comigo, o professor Caio Couto. Tudo bem? Tudo jóia, Felipe. Mais um grande confronto aí entre equipes brasileiras nessas competições internacionais e um Corinthians que pós-Copa América vem crescendo de produção e, lógico, do outro lado um Fluminense que vem buscando aí um equilíbrio maior, seja Campeonato Brasileiro, seja a Copa Sul-Americana. E minha pergunta para você iniciar essa análise, Caio, vai exatamente nesse sentido. Um Corinthians que vem muito bem no Brasileiro, um Fluminense não tão bem. São times em situações opostas da temporada na principal competição nacional. Num jogo de mata-mata, competição internacional, é um início de fase, começa do zero. Isso deixa as equipes, até pelo peso da camisa, em igualdade de condições, Caio? Total igualdade de condições, né? É um mata-mata, são 180 minutos. Então, esquece-se o Campeonato Brasileiro e se pensa 100% em relação a essa competição. Agora eu quero falar, Felipe, primeiramente do Corinthians. Está falando que subiu de produção. O Corinthians, que já é uma equipe vencedora, mas o seu modelo de jogo sempre foi um modelo de jogo muito reativo, né, em que ele proporciona, mesmo nos seus domínios, a posse de bola do adversário e ele joga muito na vertical. Mas a gente tem visto o Corinthians, ultimamente, nos seus domínios, uma equipe mais leve, uma equipe mais solta. De que forma? A formatação tática continua a mesma. Além do goleiro, é claro, uma linha de 4, 3 jogadores no meio de campo, sendo um jogador mais de referência, e 3 jogadores à frente, sendo um de referência e 2 jogadores de beirada de campo. A diferença é, primeiro, vou falar aqui de trás, a gente teve agora a entrada do Gabriel nessa equipe. O que o Gabriel está contribuindo para o Corinthians? O Gabriel é um atleta que está melhorando e muito a saída de bola da equipe corintiana. Então essa saída de bola está sendo mais veloz, mais rápida, o que dificulta o encaixe de marcação adversária. Na frente, né, aqui a gente tem uma alternância entre Sornosa e o Matheus Vital, mas quando joga o Vital aqui, e tem feito isso às vezes mais em casa, é um atleta que dá mais mobilidade à equipe do Corinthians. Então é um atleta que se apresenta para o lado direito, para o lado esquerdo do campo, pisa dentro da área, então é um atleta que dificulta também a marcação do adversário. E aí, somado a isso, a gente tem, é bem claro no time do Corinthians, a gente consegue ver, pegar a bola aqui, quando essa bola chega no fundo aqui, com o Pedrinho, eu digo fundo, mas ele tem a característica, né, de até trazer essa bola mais para dentro, no meio, apesar de no último jogo do Corinthians sair por um cruzamento dele aqui, o primeiro gol contra o Botafogo. Então é o Pedrinho que se junta a ele, o Fagner, e a gente tem essa chegadinha do Júnior Urso desse lado aqui. E aí, ó, se faz esse triângulo aqui, com a entrada do Wagner Love, que deve começar a partida, mas o Bozelli também vem tendo, né, as suas oportunidades, e a chegada do outro lado de quem? A chegada do Cleison, que certamente vai começar o jogo nessa partida. O Everaldo não tem condição, já jogou, já foi inscrito pelo Fluminense na Sul-Americana, chegou em maio ao Corinthians e, portanto, vai ser o grande espião pro Corinthians nessa partida, Caio. Sim, é verdade. E nesse lado aqui a gente tem o Vital chegando aqui, ou como terceiro dentro da área, ou como homem do rebote. E se a gente enxergar o Corinthians do outro lado, vamos lá, já voltei o lateral, estou voltando aqui o Júnior Urso, abrir lá o Pedrinho. Então a gente tem um Cleison com a chegada do Danilo Avelar, e aí como o Gabriel já organiza a saída de jogo, mas não tem essa característica do Júnior Urso, então a gente tem a chegada do Vital fazendo esse triângulo aqui, chegou mais uma vez lá o atacante centralizado, chega o Pedrinho do outro lado, e o Júnior Urso continua fazendo a sua passagem lá, chegando, né, como homem de rebote, e é claro, uma equipe compactada, né, a primeira linha também acompanha, para caso o Corinthians perca a bola, já tenha a marcação. Então esse é o Corinthians que a gente vem vendo mais aí, pós a Copa América. O outro lado, o Fluminense, o que acontece com o Fluminense, Felipe? O Fluminense, eu tenho uma opinião muito particular, é lógico que é uma equipe com posse de bola, é uma equipe, né, que busca propor os jogos, mas ela tem tido muita dificuldade de ser efetiva, né, de converter toda essa sua posse de bola em gols. Então, qual é a minha visão particular? O Fluminense que apresenta uma linha de 4 aqui, normalmente um jogador aqui que tem sido o Alan, aí vem nessa linha de 4, deve jogar, acredito eu, o Nino com o Digão, e a gente pode ter aqui o Igor Julião,
e aqui também podemos ter o Caio Henrique. A princípio são jogadores que vêm atuando mais. Pode ter a possibilidade do Yuri começar jogando, porque o Digão sentiu antes do jogo agora contra o CSA, então é uma dúvida para esse confronto. É uma dúvida. E aí a gente tem, ele joga com um jogador aberto de velocidade aqui, que é o Ione Gonzalez, não é isso? Isso. Aqui ele tem sempre um jogador de referência, pode ser o Pedro ou pode ser o João Pedro, esses jogadores aqui, nesse aqui. E aqui ele tem utilizado com outro menino da base aqui, o Marcos Paulo aqui. E por dentro, o Ganso e o Danielzinho, que também é um outro jogador da base, de muita inteligência e muita qualidade técnica. Onde eu quero chegar? Se a gente analisar a equipe do Fluminense hoje como um todo, é uma equipe de qualidade técnica em todos os setores do campo. Caio Henrique, para quem não conhece, é um jogador da base do Santos, que sua posição de origem é meia. O Caio nunca foi um lateral, então na verdade é um meia que está jogando de lateral. Igor Julião também, né, em sua vasta história na categoria de base do Fluminense, desde lá sub-13, aquilo tudo, era um jogador de meio de campo, tornando-se lateral já na fase final ali em sub-20. Então são dois jogadores de muita inteligência de jogo, qualidade técnica, mas não são jogadores de chegar pelo fundo. São jogadores, são dois armadores vindo de trás. A gente pega aqui Ganso e Daniel, também são dois armadores, muita qualidade, muita inteligência. E aí somado a um atacante de área, e aqui sim procura ter jogadores mais velozes. Onde eu quero dizer como um todo? O Fluminense consegue, nessa proposta de jogo, ter muita posse de bola. Por quê? Porque são jogadores hábeis e inteligentes em todos os setores do campo. Porém, existe uma coisa no futebol, né, duas valências físicas, na verdade, no futebol, super importantes hoje, que são velocidade e força. Então, o Fluminense, de uma maneira geral, né, pela característica dos seus atletas, não é uma equipe de jogadores de muita velocidade, como um todo, de muita velocidade e força. Quando você não tem esses dois quesitos físicos, a sua intensidade diminui. Se a intensidade diminui, facilita a marcação do adversário. E como é uma equipe que se projeta muito, ela acaba ficando o quê? Ela fica factível a tomar a transição, a tomar o contra-ataque do adversário. Então eu creio que passa por aí um pouquinho da dificuldade do Fluminense, características físicas mesmo, de repente ele alterar um pouquinho essa forma, né? Essa forma, não digo nem a formatação do jogo, mas a característica física dos atletas nas posições para ele conseguir ser mais competitivo. Caio, bela aula tática, parabéns, e que alvinegros e tricolores possam fazer um grande jogo nesta quinta-feira na Arena em Itaquera, que os torcedores que estão nas mídias sociais acompanhem a nossa análise, que possa também concordar ou discordar, né? Vem com a gente aí, comente o nosso vídeo para que a gente possa sempre trazer conteúdos de qualidade. Um forte abraço. Abraço.